Olá, estudantes da terceira série, sejam todas muito bem-vindas nesta aula em que a gente vai falar sobre regimento escolar, ética, convívio social e oratória. Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso intérprete, nesse bate-papo com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos objetivos, né? Conhecer os direitos e deveres contidos no regimento escolar, esse documento produzido, importante nesse documento da escola, e que traz os nossos direitos e deveres, né, enquanto alunos. Identificar os valores éticos para o bom convívio social, né? Valor do que é certo, do que é errado. Então vamos identificar esses valores éticos, né, e diferenciá-los da moral. E conhecer as técnicas de oratória, que nos permite falar bem em público de forma clara, objetiva e que o nosso discurso seja entendido. Pessoal, aqui, ó, você conhece a nossa Constituição? Ela foi promulgada em 1988, destaco ali a palavra promulgada, porque ela foi resultado de uma construção democrática, né, entre os setores da sociedade civil, dos políticos, e apresenta essa Constituição. E ela é conhecida como cidadã, ela traz os nossos direitos e os nossos deveres enquanto cidadãos. É muito importante que a gente conheça a Constituição, né? Você pode encontrá-la, né, pela internet, ela é disponível pela internet para que você conheça a Constituição, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres enquanto cidadão brasileiro. Conhecer e respeitar esses direitos e deveres. Trago aqui uma fonte histórica, né, a promulgação da Constituição de 1988, né, Ulisses Guimarães ali ao centro, né, dessa foto, dessa imagem, que eu vou deixar um tempo para que vocês analisem e reflitam sobre essa imagem. Pessoal, então vejam aí, né, essa fonte histórica importante, né, que data aí 1988, né, a promulgação da Constituição, Ulisses Guimarães ali ao centro, né, os políticos, representantes da sociedade civil do nosso país, juntos ali na construção, né, na promulgação da fonte histórica. E aqui sobre o regimento escolar, né? Você conhece o regimento escolar da sua escola? Muito provavelmente no início do ano letivo, né, foi falado desse regimento escolar. Neste documento, construído de forma democrática pelos setores que compõem a escola, né, como, por exemplo, corpo docente, os professores, né, os alunos, corpo discente, técnico administrativo, né, os diretores, os responsáveis pelos pais dos alunos. Então, este é um documento escrito a várias mãos que trazem aí os direitos, os deveres dos alunos e que deve ser conhecido por toda a comunidade escolar, né? Ele é acessível a toda a comunidade escolar. Né? E é importante que você leia esse documento, que você construa, né, esse documento junto com a sua escola. De tempos em tempos, esse documento passa por uma revisão para se adaptar às novas mudanças, né, da escola, né, em que a comunidade escolar está inserida, e ele recebe essas contribuições de todos os atores que compõem a comunidade escolar. Por isso a importância de você ler o regimento, se inteirar de quais são os seus direitos e principalmente quais são os seus deveres de alunos na sua escola. Deixa aqui esse QR Code, né, pessoal? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado à página da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, aonde tem os documentos norteadores para a escrita do regimento escolar. Olha que importante, que bacana isso, né? Então nós temos aí, por parte da Secretaria de Educação, né, os documentos, os marcos legais para a construção do regimento escolar, tudo muito bem estruturado, muito claro para vocês. E você pode, então, acessar esses documentos, entender um pouco mais desses documentos
e exercer a sua cidadania e contribuir aí para a construção da sua escola, né, desse convívio social dentro da sua escola, a partir do momento em que você se torna aí um ser, né, um estudante conhecedor dos direitos, dos deveres e das leis que regram a nossa escola e que regram a nossa vida, tá bom? Pessoal, aqui uma atividade, né? A partir da nossa aula, né, dessas nossas discussões e dos seus conhecimentos, qual a importância de conhecer as regras que regem o convívio social, como, por exemplo, o regimento escolar. Lembre-se de compartilhar, de socializar com a sua turma as suas respostas, com o seu professor, com a sua professora, e a gente volta a fazer a correção. Pessoal, voltamos então com a correção da nossa atividade, né? Então, a partir aí das nossas discussões, dos seus conhecimentos, né? Qual a importância de se conhecer as regras que regem o convívio social, como, por exemplo, o regimento escolar que rege aí as relações dentro da escola, os nossos direitos e deveres, né? Então aqui, ó, as regras construídas socialmente são necessárias para regulamentar a vida, a convivência social entre os seres humanos. Regras de trânsito, né, por exemplo, salvam vidas e evitam acidentes. Na escola, nós temos o regimento escolar, um documento construído, né, aí com várias mãos, a partir dos vários setores que compõem a escola, que contém as regras para uma boa convivência escolar. A importância de você conhecer esse documento, fazer a leitura desse documento com os seus responsáveis, né, e conhecer os seus direitos e principalmente os seus deveres enquanto aluno do seu colégio. Tudo bem? Pessoal, sobre moral e ética, né? São dois conceitos similares, mas eles estão aí, têm as suas diferenças, né? Entre moral e ética, dois conceitos fundamentais no nosso dia a dia, né? Que contribuem para as relações sociais harmoniosas. Embora eles sejam similares, eles têm aí as suas diferenças, né? Então a ética, né, ela é uma reflexão filosófica acerca dos princípios motores da ação humana. A ética vai dizer o que é certo e errado, o que é justo e injusto, por exemplo, que o bem e o mal. Por exemplo, nós temos o Comitê de Ética, né, do Conselho Federal de Medicina. É ele que vai julgar o que é correto e o que é incorreto, o que é certo e o que é errado. A ética, ela tem um caráter universal. Né? Isso quer dizer que um comportamento ético, por exemplo, aqui no Brasil, ele também deve ser um comportamento ético em outras partes do mundo.
como, por exemplo, né, utilizar animais para fazer testes, né? Então, a bioética, a ética médica pede que se evite, né, que se utilize animais para fazer testes, né, de medicamentos, de cosméticos. Então, isso é um código ético que é válido aí em diversas regiões do mundo, né? E a fundamentação é na teoria, né? Então eu tenho os princípios éticos, né? Eu tenho um documento que vai nortear os meus princípios éticos e ele é aí de caráter universal, né? Então aí, né, a valorização da vida humana, a preservação da vida humana, né? Ele é um valor ético universal, né? Em praticamente todas as constituições do mundo ocidental tem, né, esse princípio ético de defesa da vida humana. Então, um exemplo, a bioética, como a gente disse aqui na nossa aula. Já a moral, ela fala sobre código cultural, né, sobre as normas que orientam as ações dos indivíduos inseridos em um determinado contexto. Se a ética ela tem um caráter universal, a moral ela tem um caráter particular, cultural, pessoal, né, de acordo com a localidade. E ela se fundamenta nos hábitos e nos costumes, nos comportamentos. Então, enquanto a ética ela é um valor universal, a moral ela não é necessariamente um valor universal. A moral ela está relacionada com o tempo, com o local, com os costumes. Por exemplo, a moral cristã. Né? O Brasil ele é um país de maioria cristã, então nós temos aí alguns valores pautados na moral cristã, que não são os mesmos valores pautados, né, em um país de maioria muçulmana, né? A moral desse país são outras, o regramento social pautado na moral neste país de maioria muçulmana é outro. Então vejam que a moral ela vai, né, ter as suas mudanças em relação ao tempo. Vamos pensar, por exemplo, na sociedade na década de 50 e os valores morais dessa sociedade. E vamos refletir sobre essa sociedade nos dias de hoje. Então, alguns valores morais, né, por exemplo, com relação à família, ao casamento, à posição da mulher, eles se alteraram, né, eles sofreram mudanças ao longo do tempo. Já os valores éticos, né, eles são universais, né, e aí não tem essa relação muito próxima com as mudanças de tempo e de espaço. Olha aqui, né, uma tirinha da Mafalda, né, esse personagem aí criado pelo cartunista Quino, argentino, né? Então a Mafalda diz assim, ó: "Toma, pensei em ficar com um troco da padaria para comprar bala, mas não consegui", ela diz para a mãe dela, né? "E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê." E a mãe da Mafalda vai olhar para ela e falar: "Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro, né? Que inquilino é esse, né? Será que a personagem Mafalda teve uma atitude ética, né? Esses valores que a gente tem que vai dizer o que é certo e o que é errado, né? Não era certo e não é certo você ficar com um troco, né? Então a Mafalda queria, mas os seus valores éticos que estão dentro da gente, que está dentro da Mafalda, dizia para ela que isso era errado, né? Então ela teve aí uma atitude ética, uma atitude que a gente deve ter no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que vocês também têm essas atitudes éticas. Olha aqui a nossa atividade, né? A frase a seguir contém erros, né? Identifique-os e reescreva corretamente. Então tem erros propositais nessa frase, né? Moral e ética são sinônimos. Ambos têm um caráter universal, ou seja, a moral é a mesma em todo mundo. A moral não se altera com o passar dos anos. Responda, né, atividade, identifique os erros, reescreva a frase. Lembre-se de compartilhar a atividade com a sua turma, né, trocar esse conhecimento, conversar com o teu professor, com a tua professora, e a gente volta a fazer a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Essa frase que contém uma série de erros, né? Então vamos aqui, ó. Moral e ética são sinônimos? Não, né? São palavras aí, conceitos parecidos, mas não são sinônimos. Ambos têm um caráter universal? Também não, né? A ética tem um caráter universal. Ou seja, a moral é a mesma em todo mundo? Não, né? A questão da moral, ela é temporal, ela é de local, ela é relativa, né, ao tempo e ao espaço. A moral não se altera com o passar dos anos, ela se altera, né, gente? Se a gente pensar aí na sociedade brasileira na década de 50 e nos dias de hoje, quais valores morais se alteraram aí ao longo dessas décadas? Então, né, uma reescrita possível da frase é: moral e ética não são sinônimos. A ética tem um caráter universal, já a moral, ela tem um caráter particular, né, cultural, pessoal. E a moral, ela pode se alterar com o passar dos anos, né? E a gente consegue perceber as mudanças e permanências com relação à moral em um determinado país, numa determinada sociedade, se a gente pegar, por exemplo, a sociedade brasileira. Beleza? Pessoal, oratória, né? A importância de falar bem em público, de saber se expressar, ser bem entendido pelo público que nos escuta, né? Numa apresentação de trabalho no colégio, na faculdade, né? Na leitura de um discurso na formatura, né? A oratória está presente nas nossas vidas. Aqui um exemplo, né, de uma oratória bem feita, o Martin Luther King, com o seu discurso em 1963, o Eu Tenho um Sonho, no Memorial Lincoln, em Washington, em que uma multidão para ouvir Martin Luther King, né? E um bom discurso, ele deve ser pautado na documentação, então é importante que quando a gente vá citar, né, um dado, esse dado seja pautado, né, em uma fonte confiável. Ninguém quer aí propagar fake news, né? Então a importância da documentação, da comunicação, né, se expressar de forma clara, objetiva, da afetividade, né, o discurso não violento, a pessoa poder nos entender, e da cooperação, né? A gente estabelece aí essa cooperação em quem faz o discurso, em quem escuta o discurso, em quem profere esse discurso, e a gente estabelece essa cooperação. A linguagem afetiva e não violenta nos proporciona uma maior proximidade com os ouvintes, mesmo que seja em relações tensas, né? Um discurso ali que vai trabalhar com tensões sociais, então essa linguagem afetiva e não violenta. E o discurso, ele serve para motivar as pessoas, né? Então aqui alguns passos para a gente desenvolver uma boa oratória. Conheça seu público, a importância, né, da gente saber quem vai estar nos ouvindo para que a gente defina a linguagem. Então, né, um cientista vai fazer uma conversa, uma palestra para o ensino fundamental, por exemplo, ele não deve, né, ele não pode usar os termos técnicos, né, esses alunos não vão entender. Então, conhecer o nosso público para deixar o nosso discurso mais próximo de quem vai nos ouvir, né, de ser aí compreendido, isso é importante. Primeira regra ali da oratória. Conheça o assunto a ser tratado, você precisa estudar o assunto, né? Nós vamos fazer uma apresentação de trabalho, vamos proferir um discurso, nós precisamos conhecer o nosso assunto, né? A gente vai então poder preparar o nosso discurso com antecedência, estudar o nosso discurso, estudar a nossa oratória e dominar, né, esse assunto. Então, quando você conhece antecipadamente o assunto, caso a gente não domine, a gente tem tempo de estudar. Às vezes aparece ali um nome, né, que a gente precisa saber a leitura desse nome e tudo mais, algum dado. Então, a importância de você conhecer o assunto antes, né? Estabeleça contato visual, né? Olhe diretamente para o seu público, olhe para as pessoas que te escutam, né? Olhe nos olhos, crie, portanto, uma linguagem visual. Sintetize o que você vai dizer, né? A objetividade no discurso vai fazer com que você seja direto e não cansativo. Então a gente não precisa, né, pensar em um discurso muito longo. As pessoas acabam se cansando, né, de ouvir, né, durante horas ali, uma hora e meia, um discurso, né, 2 horas. Vamos lembrar aí que alguns líderes da história faziam discursos de 3, 4 horas, o que acabava se tornando um pouco cansativo, né? E evite vícios de linguagem, tipo assim, né? E aí, né? Então esses vícios de linguagem a gente evita no nosso discurso, deixa ele mais claro para que as pessoas possam entendê-lo. Faça uso de recursos audiovisuais, né?
de projeções, de música, de imagem, né, que interaja com o seu discurso, né, faça uso de vídeos. E é importante que você teste essas mídias antes de reproduzi-la, né? Você não quer passar por um momento de tensão ali na hora de apresentar um trabalho, você preparou uma apresentação super bacana para o seu professor e de repente a mídia não funciona. Então teste essa mídia antes, as projeções, imagens, vídeos, som, né? Sugiro que você tenha uma cópia dessa projeção, desse seu discurso, caso, né, dê um problema, você já tem aí um plano de contingência, um plano B. E faça com que teu público leve as informações para as outras pessoas, que reproduza para as outras pessoas aquilo que foi dito no teu discurso, na tua palestra, na tua apresentação de trabalho, né? Uma oratória bem feita produz efeitos positivos. As pessoas vão reproduzir aquilo que você falou, vão levar a sua mensagem, vão reproduzir o teu conhecimento. Aqui, uma sugestão de um discurso, né, que é um discurso que motiva nós, que é o discurso do que o Steve Jobs fez em uma formatura nos Estados Unidos, né? Então deixa o QR Code, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado a esse discurso do Steve Jobs, se não me engano, no ano de 2007, na formatura de graduação de uma faculdade. Beleza? Gente, atividade, né? Aqui, ó. Para desenvolver uma boa oratória é necessário, né? A alternativa A, saber o assunto somente antes da oratória, descobrir ali na hora, falar alto o tempo todo, conhecer o seu público ou não usar recursos audiovisuais. Respondam à atividade e a gente volta para a correção. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Para desenvolver uma boa oratória é necessário, né, entre as alternativas aqui, ó, conhecer o seu público, né? Assim você prepara o discurso de acordo com o seu público para que eles possam entender. Galera, quantos conteúdos na aula de hoje, né? Sobre regimento escolar, a importância do regimento escolar, a importância de você conhecer o regimento escolar. Conceito de ética, conceito de moral, né? Embora sejam conceitos similares, né? Não são iguais, né? A ética tem um caráter universal, enquanto a moral, ela é aí de um caráter particular, de um caráter pessoal, e ela muda de acordo com o tempo e com o espaço. E a gente concluiu, né, falando aí das técnicas da oratória, né? De a gente falar bem em público, falar de forma clara e que a pessoa nos entenda, beleza? Agradeço a presença de vocês, agradeço o Ronaldo, nosso intérprete, que ficou aqui com a gente. Até a próxima, pessoal!